Eu vou falar sobre você ser uma pessoa, às vezes, em certas situações que você está passando, ser resiliente. O que é ser resiliente? É se adaptar, né? É fazer, quando alguém te dá um limão, você, ao invés de você se jogar fora e achar que o limão azedo não serve, você fazer uma limonada. Vamos analisar José no Egito, quando os irmãos dele vendeu ele foi preso. E quando ele estava preso no meio daquelas pessoas que cometeram vários erros, ele não se mostrou mocinho mimado, ele enfrentou a situação, ele se adaptou àquela situação, se tornando uma pessoa resiliente. E dali ele acabou se tornando uma pessoa que liderou aquele povo como um mau caráter, como alguém brabo, não como uma pessoa de Deus. Ele fez com que ali aquela prisão se tornasse um ambiente bom de se viver e honesto, né? Tanto é que ele recebeu a chave das celas, né? E quando ele estava ali, ele começou a tratar aqueles presos não como um monstro, mas como seres humanos que precisava de readaptação para a sociedade, né? E tanto é que a resiliência dele, e pelo fato de ele ter se adaptado àquela situação que ele estava passando, ele não ficou se lastimando, ele simplesmente lutou, tornou aquele ambiente que ele estava num ambiente bom. E depois ainda, quando aquele copeiro saiu de lá, ele falou assim: ó, não se esqueça de mim quando você estiver na presença de Faraó, né? Porque ele ainda, mesmo ele tendo se adaptado àquilo, ele continuava com a mente assim, com o intuito de sair dali, com o desejo de sair dali. E às vezes você está numa prova, está passando por alguma enfermidade, ou está passando por alguma coisa assim que às vezes te atormenta, e você fica pensando como vou sair disso, né? Mas a sua força, a sua resiliência, a sua adaptação, né? Pela situação que você está passando, não aquela adaptação que você está passando faça de você um escravo ou senão um prisioneiro daquele momento que você está passando. Não, não estou dizendo isso. Você tem que simplesmente entender que aquele momento vai passar. Aquele momento vai passar. E quando passar aquele momento, você vai sair dali mais forte daquela situação que você passou, como José saiu. Ele estava, na realidade, sendo preparado até para ser governador num país que nem o Egito, né? Ser o segundo homem na hierarquia do governo do Egito, né? Mas antes disso ele teve que ser estruturado, né? Passar por tudo que ele passou. E ali ele se tornou resiliente na cadeia, mas ao mesmo tempo que ele estava resiliente, a mente dele, o desejo dele era sair. Senão ele não falava aquilo pro copeiro: ó, lembra-se de mim quando você sair. Porque às vezes você está numa situação, mas aquela situação que você está vivendo, você tem que pensar que você vai sair dela. Você tem que, no seu interior, né? Seu interior mental e físico, você tem que saber que aquilo tem que passar. Você não pode se tornar escravo e nem prisioneiro daquele momento. Você tem que ter a sua mente olhada para frente. E às vezes as pessoas acham que a solidão momentânea e você se isolar, isso vai te fazer mal. Não, isso só te faz bem. Quando você procura se isolar de uma situação que você está passando, se isolar das coisas que está em torno, ah, não, mas te ajuda, não. A reflexão, ela nasce do isolamento. A reflexão, ela te eleva para bem longe daquele momento que você está vivendo. Você sabia disso? Porque no isolamento é onde que você mais reflete. Nos isolamentos de Davi, é onde que ele deixou várias reflexões. Se você analisar que as fronhas, que ele dizia que as fronhas do travesseiro dele estavam molhadas, é porque ele estava só com ele mesmo e ao mesmo tempo ele estava pensativo. Ele estava refletindo aquele momento que ele estava passando. Então, quando nós passamos por aquele momento, e a gente tem que se adaptar àquele momento que a gente está vivendo, não fazer daquilo um desespero, um terror, não. Você está ali naquele momento, mas você tem que passar, né? Você tem que passar. Eu poderia até dizer um texto aqui da Bíblia, como o apóstolo Paulo falou assim: eu me tornei fraco para ganhar os fracos, mas mesmo ele não se deixou se envolver pela fraqueza daquela outra pessoa e nem se mostrou também superior àquela pessoa. Quando ele falou me tornei fraco para ganhar os fracos, ele não se tornou uma pessoa fraca, ele tinha ciência e consciência do que ele tinha que fazer e do que ele tinha que passar com aquelas pessoas ou com alguém que nos aproxima de nós, mas ao mesmo tempo ele
ele era uma pessoa que se adaptou àquilo, se tornou resiliente àquele momento que aquela pessoa estava passando, quando ele falou, me tornei fraco para ganhar os fracos. Mas ao mesmo tempo a mente dele não estava ali, estava em outro lugar. Então às vezes quando você se isola, não é porque você quer ser esquecido ou quer se afastar de tudo, não, é para que você cresça. Quando o salmista escreveu que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, à noite, quando ele estava chorando, ele estava resiliente naquele momento, mas a mente dele não estava ali. Ele estava lá no futuro, que nem José preso. Ele foi, ele podia se lamentar, tudo, mas ele não. Ele foi ali organizando, se tornou o líder dele, não por mal, mas por bem. Mas a mente dele não estava ali, estava para frente. Então, quando você pensar que aquele momento que você está vivendo é um momento final, não é, não, nunca é um momento final. Sempre há uma esperança. E se tornar resiliente, às vezes, tem que se adaptar a certas situações, ela tem que ser na sua consciência e no seu subconsciente um momento breve, não pode ser um momento constante. Não, você tem que saber que aquilo você tem que passar. Mas quando você está passando, você tem que entender que o seu desejo tem que ser de sair daquele momento difícil que você está passando. E não se esqueça que todo ser humano passa por essa situação. Assim como você está passando agora, todos já passaram, eu estou passando, eu já passei outras vezes. E creio que sim, até Deus me recolher, creio que passarei também. Mas eu tenho que passar com resiliência, com adaptação e entender que aquele momento ele não pode ser eterno. Ele tem que ser um momento passageiro. É isso aí, Deus abençoe.